Por dentro dos seus direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Olha, aqui no nosso WhatsApp tem uma pergunta. O ouvinte disse que foi a uma agência bancária, né, e tem lá uma placa de que só poderia esperar 30 minutos. Passou quase 2 horas para ser atendida, né? Ela pode requerer os seus direitos? Quem é que pode se responsabilizar sobre isso? Marcos, você veja que isso é uma questão de lei. A colocação dessas placas, inclusive, foi uma determinação do Ministério Público Estadual, foram cumpridas pelo PROCON do Estado do Rio Grande do Norte. Eu estive junto com eles quando houve o cumprimento nas agências locais, nas lotéricas também. Então, nesse caso, onde houve um descumprimento, essa ouvinte ela pode estar procurando o PROCON na cidade de Caicó, ela pode estar discutindo, desculpa a voz um pouco rouca, ela pode estar discutindo o assunto diretamente na via judicial, mas há uma questão aí reparatória. Em atendimento no PROCON, o PROCON vai indagar daquela agência o que é que aconteceu, que problema está acontecendo, porque há uma legislação que limita esse tempo de espera em fila, que ele não pode ser descumprido, certo? Existem algumas exceções, vésperas de feriados, o retorno do feriado, certo? Feriadões, em alguns casos até no final de semana, mas o tempo de espera normal é esse que está, que a ouvinte falou, 30 minutos. Então, nesse descumprimento, se ela procurar o PROCON vai indagar daquela agência do porquê desse horário ter sido extrapolado, desse limite de tempo, e vai exigir que providências sejam adotadas para que isso não volte a acontecer. Munida dessa documentação, tanto da reclamação como da resposta que será apresentada, a ouvinte vai poder discutir algum direito reparatório desde que ela tenha sofrido realmente algum dano moral ou material. A chateação, Marcos, o dissabor do dia a dia, ele não é indenizável. Coisas que nós estamos, infelizmente, sujeitos, porque vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, interagimos com outras pessoas e também com instituições. Então, o Poder Judiciário já criou essa figura do dissabor do cotidiano, coisas corriqueiras. Mas quem suportar algum prejuízo mais grave, quem tem uma criança pequena em casa, quem cuida de um idoso, quem perdeu, às vezes, uma viagem, quem perdeu a hora de pegar um carro para a sua cidade, quem perdeu a hora de pegar um ônibus, quem teve algum problema no seu emprego, vai poder sim discutir a reparação pelos danos morais ou danos materiais, se for o caso. Fui numa loja da TIM para comprar um telefone celular. Recebi uma ficha e passei quase 2 horas esperando. O que é que eu faço? Aí não vai ter nessa situação, Marcos, a limitação do horário. O horário de fila em banco é específico para a instituição financeira, né? O ouvinte que enviou a pergunta, ou a ouvinte, vai ter que explicar para que essa ficha, que tipo de cadastro tão longo é esse, tão extenso, por que tanta espera. Mas, embora não exista uma legislação específica que limite esse tempo de fila, nesse caso aí, em uma loja da TIM, ela vai poder também estar discutindo reparação por danos morais e materiais, se for o caso. E a loja tem muita coragem de deixar o cliente esperando 2 horas, né? É uma coisa muito estranha, não é normal, né? O normal é você entrar numa loja dessa e sair cheio de contas, cheio às vezes, de produtos, serviços que você não queria contratar, né? Se for uma questão de plano, alguma coisa desse tipo, mas enfim, é uma situação que não é normal, não é corriqueira, tem que se analisar o que houve de fato, mas que eu mantenho aquilo que falei. Se dessa espera for gerado algum prejuízo extraordinário para qualquer consumidor, ele vai poder discutir esse prejuízo, seja de ordem moral ou de ordem material. Eu queria saber do doutor Márcio, quando aparece no aplicativo do Serasa que meus dados foi vazado, quem eu devo procurar para resolver? Marcos, primeiramente, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de informação, certo? Porque as pessoas procuram o PROCON com esse tipo de queixa. Aparece ali nesse aplicativo que os dados foram vazados. Um dia depois, algum tempo depois, começa a chegar manchetes, informações de que você tem direito a uma indenização por causa dos dados que foram vazados, por causa desse suposto vazamento. Isso aí são golpes. Isso acontece, Marcos, tem tanto problema, porque existe sim uma plataforma do Serasa, mas enquanto existe uma que é válida, que realmente funciona, que segue regras, existem centenas de milhares de aplicativos que estão sendo baixados, que são falsos. Então as pessoas ficam recebendo informações falsas, aparecem informações de negativações que não existem, aparecem informações de vazamento de dados que não ocorreram, e todas essas informações levam você a interagir com um estelionatário, com uma organização criminosa pronta para aplicar golpes dentro do nosso território nacional e, olhe, se não, até fora do território nacional. Então, tenha muito cuidado.
esses serviços que foram inventados, eu não vejo eles como benéficos para o consumidor, nem aqueles que são reais. Porque hoje, Marcos, tem pessoas que estão recebendo, estão suportando abalo de crédito. Abalo de crédito é você não dever nada para ninguém e ter o seu nome negativado, é você não dever nada para ninguém e por alguma razão ser negada uma outorga de crédito, a contratação do empréstimo, do financiamento. Então tem pessoas hoje, Marcos, que têm dívidas em aberto, mas que estão em dia. E na consulta, a plataforma real do Serasa, aparece lá o que você está devendo. Mesmo que você esteja em dia com a prestação, com um empréstimo de 86 prestações, de 96, de 60 parcelas, mas você está em dia. Mas as empresas estão usando essa informação para, em alguns casos, negar o crédito ao consumidor. As operadoras de cartão de crédito estão usando essas informações para reduzir os limites de crédito. Então são situações que não são benéficas para o consumidor, porque ele não deve nada. Antes, o fornecedor só tinha informação daquela pessoa se um outro fornecedor solicitasse a inclusão, a negativação do seu nome CPF, ou no SPC, ou no Serasa, ou no SCPC, no Boa Vista, ou então no cartório, houvesse um protesto cartorário, ou então no CADIM, que são internos dos bancos. Então, hoje não. Hoje, você mesmo sem estar com a dívida negativada, mesmo estando em dia com suas obrigações, eles têm acesso a informações de contratos dos quais você participa. E essa informação está sendo usada para recusar a outorga de crédito ou até para retirar quando ela já existe. Então não é bom para o consumidor. Além dessa situação, existem ainda as plataformas falsas, né, onde que você tem acesso, você coloca seu nome, bota seus dados e às vezes vai estar sujeito a uma série de golpes, uma série de problemas. Então, respondendo a pergunta aí do ouvinte, eu não interagiria, certo, com essa plataforma aí que fala que os dados foram vazados. Se houve sim um vazamento de dados, que aconteceu foi no começo desse ano. Isso foi amplamente divulgado em Jornal Nacional, Jornal do SBT, Jornal da Record, Band News, foi amplamente divulgado. Então, mas não há notícia de que esse vazamento de dados tenha gerado, de fato, prejuízo para um número indeterminado de pessoas, certo? Infelizmente, as divulgações que acontecem na internet, dizendo que você tem direito a isso, tem direito à indenização por causa desse vazamento, são 100% falsas. Então, você não vai se preocupar com o vazamento de dados, porque se isso aconteceu de fato, não existe uma ferramenta que vai impedir desse dado eventualmente ser usado por algum estelionatário. Mas, Marcos, qual o problema que nos causa vazar o dado? Que se às vezes as instituições transferem nossos dados para criminosos. Às vezes você recebe uma ligação de um bandido se passando por funcionário de um banco e ele hoje não tem mais aquela história dele ficar perguntando seu nome completo, nome de pai, nome de mãe, CPF, ele já tem os dados. Ele já tem seu CPF, já tem seu endereço, ele já sabe quais contratos você tem com tal ou qual banco, de onde você tem cartão de crédito. E isso não é mágica. Nem é porque ele é um exímio, uma pessoa que é muito ágil na computação, ele é um exímio computador gráfico. Se ele sabe mexer com isso, não. Os dados são vendidos, são negociados. Então, o dinheiro resolve esse problema, né? Infelizmente. Então, você vai ficar atenta. Você vai ficar sempre atento ao extrato do seu banco. Você vai ficar atento ao seu extrato do INSS, todos os meses quando receber a aposentadoria. E vai evitar ao máximo interagir. Eu digo e repito, não existe nenhum motivo para um brasileiro normal como nós aqui interagirmos com instituições financeiras, seja ela o banco físico, o banco digital, seja ela o cartão de crédito, a seguradora, o grupo de consórcio. Não tem para que nenhum brasileiro normal interagir com Oi, Vivo, TIM e Claro por telefone. Não tem para que interagir com o teu assinatura com plano de saúde. Se você prestar o serviço de alguma dessas empresas, você vai procurar. Nunca vai aceitar a ligação, vai aceitar o contato. Esse contato dizendo que tentaram aplicar um golpe na sua conta, isso não existe, né? Banco, ele não entra em contato. Banco e TIM, as empresas que eu falei, não entram em contato com consumidor nenhum, a não ser que seja para oferecer serviço, para oferecer um empréstimo, para oferecer um plano de telefonia, oferecer um pacote maior de dados. Inclusive, nós sabemos o quanto isso perturba o povo brasileiro. É uma situação corriqueira e muito chata, inclusive. Se você quiser contratar algum plano, algum serviço dessa natureza, você vai procurar pela internet ou vai sair da sua casa e procurar uma loja, uma instituição do seu interesse. Mas nunca interage, é muito perigoso. E isso está ficando cada dia mais perigoso, cada dia me dá mais problema no serviço do PROCON aqui em Caicó. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Marcos, pergunta aí ao menino, ao rapaz, eu deixei uma máquina de lavar para consertar, certo? Aí, o que ela tá acontecendo? Aí vai fazer a garantia 3 meses.
Então ela tá dando um problema. Eles levaram para lá e não resolveram, mas eu estava precisando da máquina, porque ela dá o problema, mas ela para, dá continuidade e termina de lavar a roupa. Mas eu tenho que estar atenta, porque ela a qualquer momento pode parar, e aí eu tenho que ir lá e fazer ela ligar novamente, fazer a ligação novamente. Então, o que é que acontece? Ainda estou na garantia. Essa empresa, ela tá na garantia, mas ela não me dá um respaldo. O que é que vai fazer? Está acabando o prazo e ela não está me dando respaldo. Aí eu pedi para trazer a máquina, fazia mais de 5 dias, estava por lá. 3 a 4 dias. E eu estava precisando, né? E aí eu vou lhe mostrar o que é que acontece com ela. Aí pergunta a ele o que é que eu devo fazer. Márcio. Primeiramente, Marcos, eu sou um tiozinho de 45 anos, eu gostei muito do menino e do rapaz, do começo da pergunta, né? Olha, eu fiquei numa dúvida na pergunta, quando ela falou de 3 meses, se são os 3 meses da garantia do serviço, ou se é um produto que ainda está no prazo de garantia do fabricante, né? Aquela garantia de 1 ano e faltam aí 3 meses para acabar. Numa situação ou noutra situação, a garantia dela não está mais correndo, certo? Está suspensa, ela não tem perigo de perder a garantia enquanto o problema não for sanado. Marcos, se for um produto novo que está naquela garantia do fabricante ainda, esse fabricante ele tem que se prontificar a proceder com a troca desse produto por um novo ou a devolver a essa ouvinte o dinheiro que ela gastou com a compra. Isso aí é obrigatório, já que é um produto que ela está levando para a assistência técnica, não está tendo o respaldo necessário, não está sendo corrigido o vício de fabricação que foi apresentado. Então, todo fabricante, Marcos, tem qualquer produto, isso vale para qualquer produto, certo? Qualquer produto durável. Você compra um produto e está dentro daquele prazo da garantia contratual. E se ele vier apresentar um vício, o fabricante ele tem um prazo máximo de 30 dias para sanar aquele vício. Se o produto não for reparado nesse prazo de 30 dias, o fabricante ele vai ter que conceder, e essa escolha só cabe ao consumidor, a troca desse produto por um produto novo, em perfeitas condições de uso, com garantia imaculada. É como se o ouvinte estivesse comprando um produto novo naquele dia, no dia do recebimento. Ou a devolução do valor que foi pago por aquele produto. E é só o consumidor que vai poder optar pela restituição ou pela substituição. Se for um produto usado, e esses 3 meses de garantia é a garantia da assistência técnica para onde ela levou o produto, aí já tem uma questão diferente, Marcos, porque o que a lei exige nesse caso, é que seja dado o perfeito direito de informação do consumidor. Tem produto um pouco mais antigo, que devido ao vício que ele apresenta, ao defeito que ele tem, não tem mais reparo. Tem produto que aquela pessoa para quem o consumidor leva para tentar um reparo, sabe que não tem, mas fica enrolando, fica embromando, trata com má fé, troca peças que não precisam ser trocadas, e isso vai criando uma conta ali em bola de neve, que não resolve o problema do consumidor e só cria prejuízos. Isso não pode acontecer. Qual é a obrigação de quem é eletrônico, de quem tem uma lojinha, uma oficina que trabalha com isso? Receber aquele produto e dizer, senhor, senhora, olha, o reparo pode ser feito, vai custar tanto, eu tenho que trocar isso e aquilo, a mão de obra vai custar tanto. Ele tem que zelar pelo direito de informação daquele consumidor. Ou dizer que não tem reparo. Ou dizer que o reparo vai sair tão caro que não compensa. Não pode. Não, nunca, jamais enganar o consumidor, ser desleal, tentar lucrar com uma pessoa que já está passando por um problema que para alguma pessoa pode ser até muito grave, como no caso da pergunta que a ouvinte enviou. Então, para resumir, meu amigo Marcos, se for um produto novo, esteja na garantia do fabricante, ela vai ter que entrar em contato com o fabricante, a assistência deve inclusive intermediar esse contato, se for o caso, e exigir a escolha dela, a troca desse produto por um produto novo, em perfeitas condições de uso, ou a devolução do valor que ela pagou na compra. Se for um produto já usado, que já venceu aquele primeiro ano do prazo de garantia, ela vai ter que conversar, falar sério com esse pessoal para onde ela levou, para essa oficina, para essa eletrônica aí, e saber se tem reparo ou não, se eles vão conseguir reparar para que o produto fique perfeito ou negociar a devolução daquilo que foi gasto. Se não conseguir, procurar o PROCON aqui na cidade de Caicó. Tem mais perguntas? Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta aqui sobre um cartão que a minha filha fez da Bank, do Roxim. Ele veio com R$ 200 de crédito. Eu fiz uma compra para iniciar, aí dividi em 5 vezes os R$ 200. Aí a gente pagou a primeira parcela normal.
Depois apareceu mais 2 parcelas, sem a gente ter nem crédito no celular, ou no cartão. Apareceu uma compra de mais de R$ 1.000 e outras de 800. Que providência a gente deve tomar? E ele, Tomás Leonardo? Marcos, a primeira coisa é entrar em contato com o Nubank. A primeira coisa é entrar em contato com o operador. Nesse caso aí, infelizmente, a consumidora não vai ter acesso a um 0800, ela vai ter que falar pelo aplicativo. Então ela, com o auxílio da filha de alguém em casa, vai entrar em contato e vai contestar essas compras, certo? O banco ele vai receber a contestação. O correto é que esse banco ele aplique um crédito em garantia para zerar essas 2 compras que apareceram aí, que não foram feitas pela ouvinte, pela consumidora, e vai entrar em contato com o estabelecimento, e o que a gente espera depois é que ele cancele essas compras e todo mundo siga com sua vida normal. Se a ouvinte não conseguir esse contato, não conseguir esse resultado diretamente com o banco, com a contestação dessa compra, deve procurar o PROCON na cidade de Caicó. Não pode, Marcos, de jeito nenhum resultar para essa ouvinte, nem para ela, nem para ninguém que passe por esse tipo de problema, nenhum prejuízo financeiro. Ela também não pode deixar isso aí correr solto, virar uma bola de neve. Se ela simplesmente não paga aquilo que não deve, isso aí vai irradiar juros, vai chegar um dia que o banco não vai mais aceitar uma contestação, porque o prazo máximo é de 90 dias, é o limite de tempo que eles aceitam a contestação. Eu acho isso, inclusive, um prazo muito curto e irregular, porque tem muitas pessoas hoje que detêm o cartão de crédito, mas são pessoas da zona rural, são pessoas idosas, às vezes são pessoas que, infelizmente, não são alfabetizadas, e às vezes, Marcos, o consumidor só vai perceber que está pagando uma coisa que ele não deve no 10º mês, às vezes no 2º ano. Tem gente que procura o PROCON aqui em Caicó que está pagando, por exemplo, não são compras, mas são seguros, vários seguros no cartão. Está pagando anuidade que ele nem sabia que existia e vem pagando isso aí já há alguns anos. Não são pessoas displicentes. São pessoas que não têm o trato que outras têm com esse tipo de serviço financeiro. É complicado, porque quando você se presta a contratar o tipo de cartão ou algum serviço semelhante, você tem que tomar alguns cuidados. A lei diz que não. A lei diz que é o fornecedor que tem que passar ao consumidor todas as informações necessárias sobre aquele serviço ou produto financeiro que você está comprando ou contratando. Infelizmente isso não acontece. São contratações que você faz pela internet, em alguns casos por telefone, em alguns casos você está andando no centro da cidade, em todo esquina tem alguém lhe oferecendo um cartão. Aí você contrata às vezes e vai começa a pagar seguro de proteção, isso, seguro de vida, seguro de casa que você não sabe, e vão aparecendo compras também que você não fez. Enfim, no caso da ouvinte, entrar em contato, ela vai falar pelo aplicativo com o Nubank, ela vai contestar todas as compras que ela não reconhece, as compras ou operações que ela não fez, compras ou outro tipo de contratação se aparecer também. O que ela deve nesse cartão hoje são 5 parcelas de R$ 40. E ela não tem a obrigação de pagar, Marcos, R$ 1 a mais do que isso. Vai contestar tudo o que está errado, vai aguardar o resultado dessa contestação junto ao banco. Se não conseguir a solução esperada, vai procurar o PROCON na cidade de Caicó. Se nem no PROCON conseguimos resolver, vai ser encaminhada para a via judicial. Comprei um relógio e uma ótica para meu filho, foi R$ 250 e a vendedora disse que não é a prova d'água. Pode? Marcos, pode. Nem todo relógio é obrigado a ser a prova d'água. Exatamente. Né? E você veja que existe, muita gente não sabe. Eu tenho aqui um relógio, por exemplo, que ele fala que ele é a prova d'água até 50 metros. Mas quando você vai ler o manual, você descobre que ele é a prova d'água até 2,5 metros. Isso é uma contagem fictícia que as empresas usam. Então você tem de 50 metros, tem de 100, 200, mas o de 50 só vai até 2,5, o de 100 metros diz que só aguenta ali até 5 metros, enfim. Mas não é uma obrigação que o relógio seja a prova d'água. Por exemplo, celulares. Tem celulares hoje que são a prova d'água, que são a prova de poeira, mas são poucos. A grande maioria não é. Houve um tempo que nem um relógio, nenhum era a prova d'água. Inventaram o relógio à prova d'água. Então foi correta a vendedora se ela deu informação a essa ouvinte antes da compra. Né? Se ela deu a informação antes da compra. Se essa informação foi posterior e a ouvinte, a consumidora, acreditava que fosse realmente a prova d'água e ficou sabendo só depois, então já existe aí uma falha na negociação. Existe uma falha na negociação e a empresa, em tese, pode ter responsabilidade.
Se a ouvinte só ficou sabendo disso depois que entrou água no relógio, aí vamos ter que olhar o manual, vamos ver o que tem escrito na frente do relógio, no fundo do relógio. Então, se essa pessoa está suportando algum prejuízo, que ela entende que não deu causa, que não foi culpa dela, que foi culpa de um mau atendimento na hora da compra, que foi culpa de uma falha de informação, ou se o relógio diz que é a prova d'água e na verdade não é, então vai procurar o PROCON na cidade de Caicó, se não conseguir resolver o problema diretamente com a loja. Enquanto eu converso aqui com o Dr. Márcio Leonardo, as operadoras já começam a me ligar. Rapaz, é um absurdo isso, é o dia todo. Acho que eu recebo umas 30 ligações. Já botei no não me perturbe, não adianta nada. Né? Impressionante isso, né? Marcos, no momento que você colocou no Não Me Perturbe e continua recebendo essas propostas, você está atraindo para você o direito, você está adquirindo o direito de discutir a reparação pelos danos. Vamos colocar na justiça, então. Está aqui, por exemplo, atrapalhando o seu serviço. Atrapalhando o seu serviço, né? Você tem que ter sua atenção concentrada. Começa de 8h15 da manhã, todos os dias. Tem gente que não tem hora para começar, nem hora para terminar, né? Então eu digo, qual é a obrigação de cada pessoa? É brigar, buscar o seu direito, lutar pelo direito, colocar no Não Me Perturbe, colocar na via judicial, se for o caso, procurar o PROCON também. Infelizmente, eu sempre digo, Marcos, existe dessas ligações que você recebe, que todos recebemos, um percentual que é realmente das operadoras, que tratam sem nenhum respeito ao consumidor, e existe uma outra parcela também que vem dos estelionatários, né? Saiu uma legislação... Que se disfarçam de operadores, então. Exatamente, para interagir com você no contato e aplicar um golpe posteriormente. Inclusive saiu uma determinação, eu não vou dizer que é lei, mas é dessa semana passada já, proibindo as operadoras de entrar em contato com você com vários números diferentes. Né? Então já há essa proibição, isso já está estabelecido, isso é bem recente, isso aí tem uma semana. Como eu não tive acesso ao conteúdo da proibição, eu não sei se ele começou a valer imediatamente ou se começa a valer daqui a um mês, daqui a 90 dias, não vou dizer isso agora. Mas eu digo a você que a partir de agora é proibido a empresa ligar para você de um número, depois de outro, ou seja, a Oi vai ter que ter um número para entrar em contato com seus clientes ou quem ela deseja ter como cliente. A TIM também, a Vivo também, a Claro também. Esse negócio de... Porque essa conduta de ligar de vários números diferentes é a conduta do bandido. É a conduta do estelionatário. E as empresas, elas adotam a mesma conduta dos criminosos. Por isso que eu digo, quando você recebe uma ligação, ninguém tem como saber se é de uma empresa. Isso eu estou falando da telefonia, estou falando do banco, estou falando de TV por assinatura também. A gente não tem como saber, Marcos, se é de um criminoso ou se é da empresa, porque os dois atuam da mesma forma. Atuam tanto da mesma forma que os dois só querem tomar seu dinheiro. A verdade é essa. Então temos que ter cuidado, não devemos nunca interagir, apagar a ligação, tentar bloquear número, e quando você precisar de contato com essa empresa, você vai atrás. Nunca vai aceitar o contato que vem deles, porque nunca temos como saber se é de uma empresa ou se é de um bandido. Para fechar, nossa outra pergunta. Bom dia, Marcos. Eu gostaria de saber do Dr. Márcio. Onde é que eu procuro o meu direito? Porque eu paguei para forrar uma casa desde o início do ano. E junto com esse pagamento, entrou um banheiro de outra casa separado. E aí a pessoa não forrou esse banheiro até hoje. Eu já falei, ele já me prometeu muitas promessas, já me fez muitas promessas, já me disse dia de ir, não ir, então ele já me enrolou demais. Eu gostaria de saber onde é que eu procuro o meu direito. E ele, Tomás Leonardo? Eu vou dar aqui, Marcos, o roteiro que o ouvinte vai seguir, certo? A primeira coisa vai ser manter um último contato com esse prestador de serviço. Preferencialmente um contato por escrito, pelo WhatsApp, por SMS, ou pelo WhatsApp, pelo SMS, por e-mail, se tiver e-mail dele, onde a senhora vai deixar bem claro que não é sua intenção. Mas se ele não se propuser a cumprir com aquilo que foi contratado e que, pelo que eu entendi, já foi até pago, vai procurar o PROCON na cidade de Caicó, vai procurar a justiça, né? Deixando bem claro, isso, Marcos, resolve muita coisa, porque não é todo mundo que está disposto a enfrentar uma ação judicial e nenhum processo administrativo no PROCON, por exemplo. Então, entre em contato com essa pessoa e deixe bem claro, numa conversa que não tem para que ser extensa, pode ser inclusive amigável, deve ser bem educada, mas a senhora vai deixar bem claro para ele, por escrito, que, embora não seja a sua intenção, se ele não cumprir com aquilo que foi contratado e pago imediatamente, vai procurar o PROCON na cidade de Caicó e vai procurar a via judicial também.
encaminhe isso para ele, espere aí um dia de resposta. Se ele não se comprometer a, de fato, cumprir com aquilo que a senhora está solicitando, a senhora vai fazer o quê? Vai cumprir com a promessa que foi feita. Vai procurar o PROCON. Na via administrativa, vamos entrar em contato com essa pessoa. Se ele não resolver, a senhora vai gerar mais documentos, porque esse tipo de contratação geralmente é de boca, não tem papel, não tem contrato. Se tiver, é um caso muito raro. Se houver, é um caso diferente dos normais. No PROCON vamos tentar a solução, que é a solução mais rápida, uma solução com menos de 30 dias, inclusive. Se ainda assim essa pessoa não se dispuser, a senhora vai procurar a via judicial. Veja que administrativamente, a senhora só quer a execução da obra, né, o cumprimento daquilo que foi contratado. No PROCON, vamos pedir a mesma coisa. E já deixando bem claro que se isso não for cumprido, vamos discutir a devolução daquilo que a senhora pagou. Nem que seja a parte exclusivamente referente a esse banheiro aí que foi contratado. Isso, se não houver a solução pronta, vamos poder discutir a devolução desse valor até em dobro. Na via judicial, a senhora vai poder discutir dano moral, dano material, ou seja, a situação do cidadão aí vai se agravando. Mas eu espero fielmente que com o recebimento desse SMS, dessa mensagem aí pelo WhatsApp, ou mensagem por e-mail, por escrito, onde a senhora deixa bem claro que se ele não resolver o problema, a senhora vai procurar a via administrativa, vai procurar a via judicial, eu creio que com isso será solucionado. Tente e depois informe aqui no programa na próxima terça-feira. E se não conseguir, vai procurar o PROCON inicialmente na cidade de Caicó. Doutor Márcio Leonardo, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, desculpe pela voz rouca, né? Tá um pouquinho aqui fora do esquadro, mas eu que agradeço pelo espaço. Voltamos, né, depois das eleições, passamos uns diazinhos aí em off, voltamos agora à normalidade, meu amigo. Muito obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira. E a gente volta já já.